A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando sequência aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz como título Em Defesa da Fé Cristã. Em Defesa da Fé Cristã. E quando fala em defesa da fé cristã, surge aí alguns assuntos interessantes, onde se trata sobre heresias, sobre a divindade de Jesus, a sua deidade, e aí vai. Nós estudamos a lição anterior, onde o assunto da lição anterior foi que Jesus é Deus, tá certo? Já falamos sobre a Trindade, explicamos sobre a Trindade, falamos sobre Jesus é Deus, né? E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 6, que ela traz o título O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Nós falamos umas lições anteriores sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, que elas são, nós entendemos, cremos, conforme está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, três pessoas, três pessoas se tornando única, triuno, três pessoas com mesma essência, mesma substância. Então, o triuno, três pessoas com a mesma substância. Hoje nós vamos falar sobre o Filho é igual com o Pai. O que é isso? O Filho é igual com o Pai. O textual da nossa lição diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o centro do teu reino. Cetro de equidade. Tá? Muito bem. Para desenvolver esta lição, nós vamos ser necessário a trabalharmos com algumas palavras que tem na nossa lição. Uma das palavras que vai tratar, que vai nos ajudar a explicar essa lição, é a palavra autoridade. Vamos colocar aqui no cantinho da nossa lousa a palavra autoridade. Muito bem, autoridade. A segunda palavra que nós vamos colocar aqui na nossa lição é a palavra substância. Substância. E uma terceira palavra que nós vamos colocar aqui é a palavra essência. Essência. Muito bem. Essas três palavras, elas se tratam de um assunto
que elas vão se chamar uma unidade. Uma unidade. Se dá em uma unidade. Já vamos explicar. Muito bem. Olha o que diz a nossa introdução. Voltando um pouquinho, falando sobre a nossa lição, ela está pautada no livro, a nossa leitura bíblica está pautada no livro de João, no capítulo 10, versículo 30 ao 38. Tá? Não vamos lermos para ganharmos tempo, mas estarmos aqui discorrendo na medida do possível. A gente pode estar voltando e lendo alguns versículos para o entendimento da nossa aula. Olha, a introdução da nossa lição. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. É uma contradição em si mesma. Não é que é exatamente uma contradição em si mesma, mas se trata-se de uma explicação dessas qualidades, né, que nós vamos estarmos explicando agora, em função de uma pessoa, de uma única pessoa, trazendo essas qualidades aqui. Muito bem. Olha o que diz a lição, olha o que diz. Quando fala em filho igual ao pai, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, né? Aí a referência bíblica lá no livro de Mateus, no capítulo de número 23, do 29 ao 31, vamos ler? Mateus, capítulo 23, do 29 ao 31. Vamos lá. Olha o que diz o texto sagrado. Olha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificas os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizes, se existisseis no templo do nosso Pai, nunca nos associamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testifica que sois filhos dos que matam os profetas. Jesus aqui estava falando que há destas pessoas que têm um julgamento errôneo, né? Que não tem a mesma essência de julgamento. Então ele está falando que ao mesmo tempo que eles, os judeus, os fariseus e os escribas faziam um pré-julgamento, eles tinham um tratamento para uns e outros, e um tratamento para outros, que eles não tinham o mesmo proceder para todos. Aí ele está dizendo que há desses, né, que fazem isso, e ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que eles traziam esse julgamento, eles mesmos acabavam os matando. Então Jesus está falando que igualdade é essa? Então, na matemática,
na matemática, vamos fazer aqui uma comparação bem comum, né? Para entendermos. Na matemática, nós vamos fazer uma soma de alguma coisa que vai dizer que é igual a 10, tá certo? Bom, então vamos dizer aqui que 5 mais 5 é igual a 10, certo? Muito bem, então isso aqui é uma maneira de eu somar um determinado valor aqui para chegar a 10. Mas também eu posso dizer que 5 mais 3 menos 2, quanto dá 5 mais 3? Isso aqui dá 8. 8 menos 2, quanto dá? Dá 6. Mais 4 é igual a 10. Então 6 mais 4 é igual a 10. Então, é uma maneira de eu chegar no mesmo resultado, correto? Muito bem. Outra referência. Eu tinha um professor de vetores, né? Que ele me dizia o seguinte: eu quero chegar no vetor A. Eu tenho B e C. Então, eu quero chegar no A. Eu posso sair de B para C, posso ir de C para A, como também posso sair de C e chegar em A. Não importa a trajetória que eu vou fazer. O que importa é que o meu objetivo é chegar aqui. Então, todas as maneiras que eu preciso, eu vou chegar lá no meu resultado A. Então, o que está dizendo na matemática é que, de várias maneiras, você pode traçar um resultado aritmético para você chegar num valor que vai dar aquela conta que aquele exercício está pedindo. Você tem N maneiras de fazer essa conta para chegar no resultado, que no meu caso aqui, eu dei o 10 e falei no vetor A. Mas o meu resultado é 10, tá certo? Aqui nós temos 3 substâncias que pertencem a uma unidade, e aqui esta unidade está dizendo que ela é igual para todas. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a uma unidade. Tá certo? Agora nós vamos explicar o que cada palavra dessa, ela tem um valor, digamos assim. Vamos explicar aqui, vamos conversar aqui com as palavras, tá certo? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos entender aqui o que quer dizer as nossas palavras. Muito bem. Vamos
vamos ler o nosso primeiro tópico. Ó, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. Aí eu dei uma referência aqui, em Mateus 23, do 9 ao 21, onde os fariseus têm uma ideia, mas, ao mesmo tempo, eles contradizem isso, dizendo que ao mesmo tempo que eles consideram, mas eles não têm a mesma explicação para o outro. Olha, significado. Vamos falar aqui sobre a autoridade. Primeiro, esta autoridade aqui, ela não é, isso aqui não é, tá? Essa autoridade, ela não é autoritarismo. Tá? Então, não é autoritarismo, essa autoridade aqui. O que é uma substância? Uma substância é substância, ó. Substância é um material que possui as mesmas propriedades. Então, substância é um material que possui as mesmas propriedades. Propriedades essas podem ser químicas ou físicas, né? Ou seja, a mesma composição química. Então, uma substância é um material que possui as mesmas propriedades, possui as mesmas propriedades ou composições químicas. Então, isso é uma substância. Então, se ela forma uma unidade, essa é a substância. E o que é a essência? A essência é uma qualidade de uma substância. Ó, a essência é feito da mesma substância. É feito da mesma substância. Então, a essência é algo extraído de uma mesma coisa, da substância, do material, de uma mesma propriedade. Então, isso primeiro, é um consubstancial da mesma substância. É o consubstancial da mesma substância, da mesma
natureza, da mesma natureza, da mesma matéria. Da mesma matéria. Então, a essência é feito da mesma substância. É uma co-substância, ou seja, é um material retirado da substância com a mesma natureza e da mesma matéria. Então, isso quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas com as mesmas qualidades, com as mesmas propriedades que uma tem, a outra também tem, formando uma única pessoa, ou o triuno, né? O triuno da unidade com as co-substâncias. Com essas qualidades de co-substâncias, o que vai acontecer? Agora, eles atuam. Agora, os três atuam com autoridade, né? A autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são a mesma. Percebe? Por quê? Porque eles são iguais em substância e essência. A substância é a essência é uma co-substância da mesma substância, da mesma natureza, do mesmo material. E por isso, o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai e é igual ao Espírito Santo, formando as três pessoas da Trindade com a mesma essência, com a mesma substância. Tá certo? Então, amados, aqui nós entendemos que ainda tem uma outra palavrinha aqui que eu gostaria de explicar, que aqui nós vamos falar sobre o Filho é Deus. O Filho como Deus, nós vamos entender aqui uma outra palavra. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, para explicar isso aqui que eu acabei de falar. Significado teológico. Indica igualdade da natureza, ou seja, mesma substância. Então, o significado teológico da essência da pessoa, de igual, como ser igual, quando fala o Pai, né? O Filho é igual o Pai. Ó, o Filho é igual com o Pai. Está dizendo que o significado teológico desta igualdade é a natureza ser igual, porque a natureza
é a mesma substância ou o mesmo material, que é o Pai, é o Filho. Porque eles já coexistiam. O Filho já coexistia com o Pai desde o princípio, conforme explicamos em algumas aulas anteriores. O que acontece com Jesus? Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento. Por quê? Ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Está em João capítulo de número 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus clamou, meu Pai trabalha até agora, e eu também, em João capítulo 5, versículo 17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com natureza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando ele expressa que Deus é seu Pai, ele está se colocando, né, como igualdade em deidade, na sua natureza divina, ser igual a Deus, porque ele mesmo diz que foi enviado, né, de Deus. O Filho é Deus. O Filho é Deus. Terceiro subtópico aí fala sobre o Filho é Deus. E aqui nós temos a quarta palavra para explicarmos aqui com esta ideia do Filho afirmar ser Deus. Vamos entender esta quarta palavra. Vamos entender já. Tem uma palavra aqui que diz assim, Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mais do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Cetro da equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade. Está dizendo que cetro de equidade, o que é cetro de equidade? Então, está dizendo sobre algo de um poder. Vamos entender isso? Vamos explicar aqui a palavra equidade. Equidade. O que é equidade? Perante a Bíblia. O que fala sobre equidade? Então, a equidade está dizendo assim, essa expressão isso aqui é uma expressão metafórica que expressa
essa expressão metafórica, ela representa o poder de Deus. Representa o poder de Deus e seu julgamento justo e imparcial. Então, a equidade é uma expressão metafórica que acaba representando o poder de Deus, né, no plano dele divino, de resgatar a humanidade num julgamento justo. Num julgamento justo, né? Julgamento justo e imparcial. Que é isso? A equidade é um poder de julgar na régua de Deus, sem ter preferências, sem fazer acepção de pessoas. Então, esse poder de julgamento está dizendo que a essência, a substância é a mesma que rege este poder com autoridade. E que no julgamento justo e imparcial é um julgamento que Deus não tem preferências. Não existe filhinhos. Deus não tem filhinhos. Deus tem filho. Ele não vai dar preferência. Por quê? Porque hoje ele lança a oportunidade para todos, aquele que crê no Filho, como igualdade com o Pai, para perdão de pecados, e aí, para que no dia que este filho for julgado, ele tenha o mesmo direito, e aí é a imparcialidade de Deus, o mesmo direito que os outros. Então ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade de salvação. Porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Então essa equidade aqui, ó, ela representa apreciação, julgamento justo, isso aqui, o primeiro, né? A primeira definição da equidade. E a segunda definição da equidade é virtude de quem ou de que atitude
comportamento, né? Manifesta senso de justiça, imparcialidade. Então, essa palavra representa tudo isso. Manifesta o senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direito, né? O direito a de um juiz justo. Esse juiz aqui, ele não tem preferências. Ele não vai dar preferências para o irmão Edson, para o irmão José, para o irmão Joaquim, para o irmão Manuel, para a irmã Maria. Não, ele não vai dar preferência. Ele vai julgar com justiça. Com justiça. Esse é um julgamento justo. Perante aquilo que foi feito. E este juiz, ele tem essas qualidades no Filho, como ser igual a Deus. Tá certo? Então, essas são as qualidades, né, do Filho ser igual com o Pai. Tá certo, amados? Então diz assim, ó, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade, cetro de julgamento justo, cetro de justiça, cetro de justiça. Então não é à toa que o nosso texto áureo é esse. Porque a igualdade, a essência, a substância, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo são iguais na trindade, na triunidade. Como três pessoas, né, com as mesmas substâncias, essências e autoridades, formando cetro de equidade, de justiça, para o dia do julgamento do justo juiz. Ele não vai ser parcial. Ele não vai ser parcial. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o cetro do teu reino. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 8. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Então, temos que entender isso. Muitas pessoas falam isso, a nossa leitura nos traz esse entendimento, mas as pessoas têm que entender a profundidade disso, dessas palavras. Não falar por falar, mas entender a profundidade desta equidade, desse cetro de teu reino, é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade, né? E aí vai. Então, são coisas que a gente precisa termos muita atenção quando pronunciamos, né? E não simplesmente fazer como faziam os escribas e fariseus, ao mesmo tempo que tinha esta justiça, mas eles banalizavam isso, não trazendo
a essência e a substância, né, para a prerrogativa do entendimento na qual eles estavam julgando. Tá? Muito bem. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo. O que é isso? Origens é Origens era um povo, digamos assim, né, que trouxe um sistema monarquista de entendimento sobre o Filho, sobre Deus. E eles tinham um pensamento na qual negava a existência do Filho como igual ao Pai, dizendo que o Filho era subordinado ao Pai. O subordinacionalismo é toda a doutrina que declara ser o Pai subordinado, que declara ser o Filho subordinado ao Pai, de um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Então, isso é uma heresia. Por quê? Porque o Deus é igual ao Pai e é igual... Deus é o Pai, que é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Então, 3 pessoas com as mesmas essências, mesma substância. Isso é o que a Bíblia revela ser o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Os monarquistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são as principais representações desta heresia, mas Origens, né? Origem é um livro, na verdade, né? Nas páginas 185 a 254, foi o seu principal mentor, né? Principal mentor. Anavestíssimas a complexa produção literária de Origens, ideia de acordo e contrário à ortodoxa da Igreja, como também ideia neoplatônica e obscura, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Eles exercem grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Então, são controvérsias que essa seita, né, acaba trazendo a respeito de Jesus, na qual eles têm ele como o Filho e uma pessoa secundária, com autoridades, né, que não é igual o Pai, e que o Filho é subordinado ao Pai. Seria uma segunda pessoa, né, na qual tem uma subordinação direta com o Pai. Isso não é verdade. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das 3 pessoas da Trindade. A Bíblia revela a igualdade das 3 pessoas da Trindade, conforme nós explicamos aqui no tópico de número 1. Né? Em essência, substância, em a equidade do julgamento justo também é uma essência, é uma qualidade dos 3 em essência e substância. Muito bem.
O tópico de número 2, ele resume dizendo, o resumo desse tópico diz o seguinte: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Então, Jesus seria um Deus de segunda classe, de segunda categoria, que não tem a mesma essência do pai. Então, seria o filho é subordinado ao pai e só pode fazer algo que o pai autoriza. É isso que eles entendem, né? Quando nós sabemos que, no entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, conforme nós já falamos aqui. Tá certo, amados? Muito bem. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Como que se apresenta hoje o subordinacionismo? Terceiro tópico na nossa lição vai falar sobre o subordinacionismo. Como que hoje ele se representa, se existe isso hoje, né? Existe subordinacionismo hoje? Vamos entender. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Então, Maomé é alguém divino acima de Jesus. Então, hoje, o subordinacionismo apresenta assim, o islamismo eles são um adepto do subordinacionismo, onde eles negam Jesus como filho de Deus. Negam Jesus como filho de Deus. Também, um outro movimento que também acredita no subordinacionismo são os TJs. Os TJs, que são os testemunhas de Jeová, né? É o contrário aqui. Os TJs, né? Os testemunhas de Jeová, o que eles falam? Eles dizem o seguinte: estes confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. Eles confessam que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová e o Deus Poderoso. Esse Deus que eles falam e o Deus Poderoso é um Deus com D minúsculo. O Deus Poderoso Jesus. Então eles creem num Deus Jeová e eles creem em um Deus também poderoso, só que Jesus, com
a letra, o Deus, a letra minúscula. E quando eu coloco a letra minúscula, chamando Jesus de Deus com letra minúscula, eu estou dizendo que eu estou negando que ele tem a mesma essência, subordinação e autoridade, e que tem a mesma equidade, que vai reger, né, com cetro de justiça. Tá? Então eu nego. Então, eles também negam essa natureza de Jesus. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Eles creem em outros deuses menores, que incluem deuses bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Nós, cristãos, não admitimos a existência de outros deuses. Não existe outro Deus senão o Deus verdadeiro, né? É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos, né? Se são falsos, não pode ser Deus. Gálatas, no capítulo número 4, versículo 8, declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo número 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Uma pergunta. Então, uma pergunta que podemos fazer para eles, né? Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E aí, né, ver o que eles conseguem explicar sobre isso. Tá certo, amados? Muito bem. Mediante isso, nós já podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debates teológicos desde os períodos, desde o período dos pais da igreja, ou seja, desde muitos e muito tempo, anos, desde os pais da igreja ali, né, é assunto teológico de discussão, de debates sobre o termo filho, neste caso, em relação a Jesus, tá? Então, é assunto. E aí vem nosso entendimento. A interpretação bíblica que se faz Jesus é filho unigênito, único. É filho unigênito, não porque foi gerado. Não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, ele é unigênito não porque foi gerado, mas é porque ele é desde a eternidade. E ele está com o Pai, desde o princípio, tendo as mesmas qualidades, a mesma substância, a mesma essência, a mesma equidade, a mesma autoridade, a mesma divindade de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, Deus providenciou a necessidade humana, para a necessidade humana, né? A encarnação do Verbo, que era a palavra, agora necessidade humana dele pertencer, se fazer carne, habitar entre nós, mas sem pecado, para que nós viéssemos a reconhecer as nossas culpas que ele levou por causa de nós. E aí sim,
nós temos o direito de ser julgado justamente por um justo juiz, com equidade. Com equidade. Julgamento justo, imparcial, sem parcialidade, sem preferência, sem dar preferência. Tá certo, amados? É isso. Finalizamos a nossa aula de hoje e assim eu te faço um convite, né? Compartilhe esta aula com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega de trabalho, quem sabe, né, o seu irmão em Cristo, por que não? Né? Assim você vai estar nos ajudando a transmitir esta palavra, que é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero neste momento, Senhor, te agradecer, ó Deus, por mais este momento contigo, Senhor. Ó Deus, vai ao encontro dessa pessoa que vai assistir esta aula. Conceda a ela, Pai, a oportunidade, Senhor, de entender a tua essência, a tua substância e a tua equidade, que é o julgamento justo de um juiz imparcial. Pai amado, ser conosco, nos dê uma aula maravilhosa neste domingo, e aqueles que vão ouvir ou assistir a tua aula pela internet, ou quem sabe presencial, que tenha as suas faculdades mentais, Senhor, abertas, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para entender a tua palavra. É o que pedimos a ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.